os brasileiros que moram aqui, as pessoas que estão sabendo do jogo, estão recebendo bem, né? A gente viu movimentação na frente do hotel, movimentação na frente do CT também, mas realmente assim, não é um evento que tenha mexido muito com a cidade, tanto que ontem à noite, quando eu olhei pela última vez, a gente ainda tinha aí quase 6.500 mais ou menos ingressos disponíveis para o jogo, que para a seleção brasileira é um número muito alto. Eu lembro que a gente estava com a seleção em Le Havre ano passado, no amistoso contra a Gana, um dos amistosos antes da Copa do Mundo, e os ingressos acabaram quase uma semana antes, né? No jogo contra a Tunísia também, no Parc des Princes, em Paris, acabaram 10 dias antes. Mas aí a gente tem o componente também da população, né, descendente ou imigrante de Gana, em Le Havre, e de tunisianos em Paris. Isso não acontece com os guineanos aqui em Barcelona, então a maioria do público deve ser ou de brasileiros ou de pessoas aqui mesmo da Catalunha, de outros lugares da Espanha, que tenham interesse em assistir a seleção brasileira de perto. Um interesse que seria maior em outras épocas, né, com um treinador definitivo, talvez com jogadores que tivessem ou têm passagem pelo Barcelona, que isso sempre atrai bastante também o público daqui, mas não é o caso dessa vez. Vamos ver o que acontece amanhã, mas vai ser difícil a gente ver esse estádio lotado amanhã para o jogo da seleção brasileira. Tchau, deixa uma outra curiosidade. Assim, eu tô aqui com a camisa preta da seleção brasileira, mas a camisa de 2004, que o Dida usou no Brasil e França de 2004. Ontem, o Gianni Infantino foi a Barcelona, foi visitar a concentração da seleção brasileira, teve com o Vinícius Júnior, chamou o Vinícius Júnior para fazer parte da comissão antirracismo da FIFA. Você tem mais noção para dizer o que eu vou dizer aqui para você me corrigir. A minha impressão, lendo ao País, lendo Marca, lendo ao Mundo Deportivo hoje, é que não saiu uma nota do Infantino em relação ao Vinícius Júnior. Ou saiu? Olha, PVC, eu vi rápido, né? Eu não consegui ler o Marca inteiro nem o País, mas eu te digo que entre as principais notícias de esportes daqui, seja na capa desses jornais ou nos 10 principais destaques da página do El País e do Marca, realmente não saiu. É até interessante, e eu vou usar isso que você perguntou para puxar um gancho para uma reportagem que a gente deu hoje, mas a imprensa espanhola, que está cobrindo a seleção brasileira aqui, ela parece muito pouco interessada na seleção brasileira como equipe, em geral, mas também no tema do racismo. Não tem falado muito, tanto do encontro com o Infantino, quanto das declarações do Vinícius, não se fala tanto quanto de outros assuntos que têm sido abordados em entrevista coletiva. Por exemplo, perguntas sobre o Mbappé no Real Madrid. Ontem, o Marquinhos respondeu 3 perguntas seguidas sobre o Mbappé no Real Madrid, até que o Rodrigo Paiva, assessor da seleção brasileira, ele pegou o microfone e falou, olha, é entrevista sobre o Mbappé ou é sobre a seleção brasileira? E aí os outros repórteres mudaram o assunto e a gente acabou falando de outros temas. Mas tem se falado muito de Barcelona, de Real Madrid, de Mbappé, de transferências, enfim. O interesse da imprensa espanhola na seleção brasileira aqui, ele é derivado para os assuntos deles, né? Para o Barcelona e para o Real Madrid, que acabam sendo os principais assuntos. Isso fez o pessoal da CBF e a assessoria do Vinícius tirar uma coletiva da programação. O Vinícius ia dar entrevista coletiva ontem, ele acabou fazendo só o pronunciamento porque eles não queriam uma enxurrada de perguntas sobre Real Madrid e sobre Mbappé numa coletiva que eles queriam convocar para falar sobre o racismo. Só um detalhe assim, que é importante. Também um pouco disso, Thiago, também é o fato de a seleção brasileira não ser seleção brasileira. Exatamente. Porque a seleção brasileira é do Ramon Menezes. Um detalhe, ontem a Espanha se classificou para a final da Liga das Nações sob o comando do Luiz de la Fuente, técnico vice-campeão olímpico. Hoje, o técnico campeão olímpico, André Jardine, que deixou a CBF por perceber que daquele mato não ia sair coelho no ano passado, assinou o contrato com a América do México. Seria uma coisa... Talvez tivesse um conforto maior para esperar o técnico dos sonhos da CBF, que nesse momento é o Ancelotti, seja para esperar, ou seja, ter o técnico campeão olímpico em vez do técnico eliminado nas quartas de final do Mundial Sub-20. Teria uma cara maior de seleção, mesmo seleção interina, né? Essa seleção, ela é completamente interina, a começar pelo técnico. E a gente nota, PVC, até um desconforto em alguns jogadores mesmo ao falar do assunto, né? Porque, no fim das contas, você está trabalhando para um treinador que você não sabe se ele vai ser o treinador. No próximo jogo ele vai ser, com certeza, mas no início das eliminatórias ou no início do trabalho no ano que vem, enfim, não dá para saber muito. Isso gera uma certa
uma certa insegurança ou uma certa instabilidade no grupo de jogadores. Inclusive, alguns jogadores da seleção brasileira, o Marquinhos, o Alisson, o Casemiro, jogadores mais experientes, fizeram uma reunião com o presidente da CBF, tiveram uma reunião com o Edinaldo, para falar sobre o futuro técnico da seleção. O Edinaldo tentou tranquilizar os jogadores, falar que está trabalhando para trazer um treinador, mas enfim, mesmo o assunto, e voltando um pouco no tema anterior, mesmo o assunto Ancelotti, que é o assunto mais falado no Brasil, ele não pega a imprensa daqui. Realmente a imprensa daqui está muito mais interessada em falar de mercado de transferências, em falar de polêmicas envolvendo Real Madrid e Barcelona, do que de entrar realmente no ambiente de seleção brasileira. E uma curiosidade, já que você mencionou o jogo da Itália e Espanha ontem, o atacante, né, que fez o gol da Espanha, o Rossello, que é um cara que tem 3 gols em 90 minutos com a seleção da Espanha, ele tem médias impressionantes, ele é jogador do Espanhol, caiu para a segunda divisão com o Espanhol, mas foi convocado mesmo assim, e dizem por aqui que ele está muito próximo de fechar com o Real Madrid nos próximos dias. Deve ser aí uma opção de atacante reserva, né, para o Real Madrid que busca um atacante de primeira prateleira para suprir a ausência do Benzema. Não deve ser o cara que vai chegar com aquela camisa 9 de pompa aí sim para chegar no lugar do Benzema, que é o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid, Andrade. Esse jogador talvez seja o Gonçalo Ramos, atacante do Benfica, também na seleção portuguesa. Não é um supra-sumo, não é um craque consolidado, mas quando você reduz, e isso é muito fácil de perceber, o Thiago, PVC, você razão. Quando você reduz a lista de jogadores abaixo dos 23 anos, preponderantes dentro do clube, de seleção principal, goleadores, você consegue encontrar 3, 4 nomes. Jogando na Liga dos Campeões, o Gonçalo Ramos é um dele e é agenciado pelo Jorge Mendes, o que facilita muito qualquer eventual negociação. Essa demora, então, na definição do novo técnico é um tema presente nas entrevistas e entre os jogadores também, né, Thiago Arantes? Sem dúvida, é o grande tema, né? Entre os jornalistas brasileiros, nós acabamos sendo os que mais perguntam, né, ali nas entrevistas coletivas, ainda bem, né, porque se dependesse de alguma parte dos jornalistas espanhóis, eles perguntariam mais do que a gente, mas a gente ainda pergunta mais do que eles, e é o grande assunto porque é muito estranho a gente ver a seleção brasileira tanto tempo sem um treinador, né? A última vez, e aí o PVC pode me corrigir também, se não me engano, foi na Copa de 80, entre a Copa de 82 e 86, né? Não foi isso? Que o Tele Santana saiu e depois voltou, ou é depois de 86? Eu acho que é por aí, né, PVC? 86. A última vez foi em 86, quando a seleção saiu da Copa do Mundo no dia 21 de junho e não jogou o segundo semestre de 86, e o Carlos Alberto Silva assumiu em março de 87. Em 82, a seleção jogou dia 5 de julho, não jogou o segundo semestre, e o Parreira assumiu em abril de 83 para jogar a Copa América que foi vice-campeão. De 82 a 85, a seleção teve 3 técnicos, né? Parreira em 83, Edu em 84, Evaristo de Macedo em 85. O Evaristo ficou 6 jogos, caiu, veio o Tele para as eliminatórias. Acabou as eliminatórias, a seleção não jogou, o Tele voltou para a Arábia. O Tele tem 3 passagens pela seleção brasileira, embora quando você olha a sequência de jogos, parecem 2, porque ele treina nas eliminatórias de 85 e só volta em março de 86, mas porque ele tinha contato com o clube da Arábia Saudita. Então, a seleção não tinha técnico naquele segundo semestre de 85 até fevereiro de 86, quando o Tele assume. Mas a última vez foi de junho de 86, quando saiu o Tele, até março de 87, quando assumiu o Carlos Alberto Silva. Faz tempo, né? Faz bastante tempo. O futebol era outro, não tinha esse contexto de data FIFA também que a gente encontra aqui a cada 2 ou 3 meses, enfim. A questão, PVC, Bruno e Azar, é que se a seleção brasileira esperar o Ancelotti até o meio do ano que vem, que é o que parece ser uma tendência, poderia perder um total de até 8 jogos, né? É muito tempo, são muitos jogos sem que haja um treinador efetivo. E aí uma possibilidade que também começa a circular é do Ancelotti mandar, eventualmente, algum treinador interino, né? Um segundo treinador dele, ali, um auxiliar técnico, para fazer uma certa transição para a chegada dele na seleção brasileira. O Real Madrid aceitaria isso? Quer dizer, o Real Madrid aceitaria saber que o seu técnico, por uma temporada completa, já está acertado com outro time? É a grande pergunta que se faz aqui, PVC, e é o grande desafio agora da CBF.